Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do NuclearCast, o podcast da Abdan sobre o setor nuclear no Brasil e no mundo. Eu me chamo Larissa Doc Lobo, eu sou especialista em comunicação corporativa e coordenadora na Agência Mais. Hoje eu tenho o prazer de receber Silvia Anjos, diretora executiva de exploração e produção da Petrobras. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, Larissa. É um prazer estar aqui nesse evento. Aqui, vai ser um prazer falar com você. Maravilha, que bom. Bom, para começar a nossa conversa, queria já trazer um ponto importante, falando um pouquinho sobre o setor de petróleo e gás, né, que enfrenta uma pressão constante para a redução de emissões, né? Como que vocês, né, Petrobras, enxergam as novas tecnologias limpas, né, em especial a nuclear, nesse processo também de descarbonização? Eu gosto sempre de falar, né, que o Brasil é um país privilegiado, né? Antes de chegar na tua pergunta, nós hoje temos 90% da matriz renovável, matriz elétrica, né? Temos 50% da matriz global. E o petróleo, muita gente desconhece, todas as emissões causadas pelo petróleo, pelos combustíveis fósseis no Brasil, é apenas 1% de todas as emissões. Apenas 1%. Mas mesmo nesse 1%, nós na Petrobras estamos sempre buscando alternativas e tecnologias para descarbonizar nossas operações, né? Então, sabemos que nós não vamos mudar o clima com 1%, mas estamos alinhados com as diretrizes de descarbonização. E o nuclear tem um potencial enorme, né? Há anos eu venho buscando avaliar o potencial. Como assim? Para a gente produzir petróleo, nós utilizamos energia. Nossa, energia do próprio gás que vem da nossa produção. E usamos o quê? Turbogeradores movidos a gás. E esses turbogeradores são os grandes emissores de gases de efeito estufa. Então, se pudermos, se a tecnologia chegar, os microreatores ou os small reatores têm a capacidade de substituir essas fontes. Além do que, esses turbogeradores, atualmente, eles estão com uma demanda imensa, 36 meses para a gente conseguir um. Então, ter essa alternativa, que a gente chama de Alternative Power Generation, seria excelente. Então, além dessa grande fonte da plataforma, nós podemos usar os microreatores para pequenas oportunidades para substituir algumas bombas, compressores, algumas unidades. Então, ele pode ser uma múltipla utilidade em múltiplas áreas. Então, eu vejo um potencial imenso. Muito bom, perfeito. E ainda falando, né, sobre essa questão dessa matriz limpa, né, como que a senhora acredita que a fonte nuclear, né, pode ser integrada também como um pilar estratégico ao lado do petróleo, né, e das outras fontes renováveis, gás, para garantir a segurança energética do país? Isso. Olha, nuclear, se você comparar o Brasil com outras partes do mundo, nós dominamos todo o ciclo do urânio, nós temos jazidas de urânio, então a gente não ter a energia nuclear forte é uma perda de capacidade que nós temos, é uma perda de potencial. Então, é fundamental que a energia nuclear seja forte no Brasil. E é uma energia firme, né? A gente já sabe de todos os estudos feitos para limitar, para dar segurança, né? Temos que vencer a comunicação da sociedade, né? Toda vez que você quer fazer, acontece um acidente aí, né? Então, eu acho que temos que explicar que a nuclear ela tem percentual de acidentes é mínimo comparado até com voos, né? Então, a sociedade tem que saber disso. E por ser uma fonte firme, com zero emissões, muito baixas emissões, ela é absolutamente importante para o país, né? Não só por questão das emissões, mas nós somos um país com uma demanda energética altíssima. A população do Brasil, apesar de sermos riquíssimos em hidro, riquíssimos em óleo, gás, eólica, solar e também nuclear, a população brasileira ainda, per capita, está quase na 100ª posição de uso de energia per capita. Então, nossa população precisa de energia.
Então, o país não só precisa substituir, como não deve adicionar. E a nuclear não pode, com o potencial que nós temos, com o conhecimento que nós temos. Nós temos pesquisadores maravilhosos aqui, temos uma estrutura muito forte e temos as jazidas de urânio e temos a tecnologia do tratamento do urânio. Então, a nuclear é absolutamente fundamental para o país, né? E nisso, nessa questão de energia firme, o óleo e o gás é a mesma coisa, né? Óleo e gás, a gente precisa do óleo e gás para... sem o qual, né, seríamos um país absolutamente pobre, né? Então, com certeza, as energias firmes, e eu também aposto na energia geotérmica, porque também é uma energia firme, né? Ainda não desenvolvida no Brasil, mas são 3 pilares, né? Mas a nuclear, a gente já está lá na frente, já tem conhecimento, é preciso só fazer acontecer. Exato. E como a senhora muito bem pontuou, é essa complementariedade das fontes, né? Que isso é muito importante para o Brasil, né? E alavancar o que a gente já tem de bom, né? Porque eu vejo só, a gente tem uma riqueza eólica e solar muito grande, né? Mas são intermitentes. Sim. E a abundância dessa energia chega a gerar problema no grid, né? Então a gente tem que compensar isso, né? E aí eu acho que entra a energia nuclear. Pode ser um suporte para complementar essa intermitência, né, das renováveis, tirando todo o peso do nosso grid aí com as hidrelétricas, né? Então, eu acho que é absolutamente importante. Quanto mais eólica e solar nós temos, mais importante a gente ter um nuclear para compensar. E cada vez mais essa demanda de energia vai aumentar, né? Porque a gente vê, né, os data centers. Então, a gente realmente precisa dessa energia de base, né? Que é importante. Olhando um pouco para o futuro, Silvia, existe espaço também para a Petrobras estabelecer parcerias, projetos em conjunto com o setor nuclear? Como é que vocês... Sem dúvida, a gente já tem parcerias, sim. E eu falo o seguinte, a gente já tem algumas parcerias, alguns estudos, mas eu gosto muito de ver acontecer, né? Então a gente pode... porque, na verdade, o que acontece é que todos esses microreatores e os small reatores ainda não são... uma realidade. Ainda não estão prontos, né? Então, a gente ainda tem que trabalhar junto, como o P&D mesmo, né? Para poder testar, né? Eu defendo muito a gente ter um microreator, um small reator lá no fundo do mar, onde nós temos operações que realmente iria ajudar não apenas a descarbonizar, mas simplesmente tirava de cima da plataforma toda aquela carga de energia, né? E a gente poderia fazer um subsea, é uma exploração do futuro, né? Mas a gente só consegue construir o futuro se a gente pensar agora, né? E eu acho que a nuclear está bem aí com a gente nessa. Eu vejo a nuclear como essa fonte segura que pode nos ajudar a avançar tremendamente. Muito bom. Agora a gente falando um pouquinho, né, sobre o Brasil no cenário internacional, como que vocês, né, enxergam o estágio atual aqui nosso no Brasil em comparação com outros países? Em relação aqui ao setor. Ao setor, né? Isso. Bom, a gente vê aqui o seguinte, o óleo e gás faço sempre uma paralelo, né? O óleo e gás, quando iniciou, tínhamos uma descrença muito grande que tinha petróleo no Brasil. Hoje a gente exporta, hoje é o maior produto do Brasil. Então, o que fez isso? Tecnologia, conhecimento, desenvolvimento. O que a nuclear tem? A nuclear tem isso. Sim. Então, tem alguma forma interna. Eu acho que essa competência é vista internacionalmente, mas nós precisamos realmente, de alguma forma, viabilizar internamente, né? Porque eu acho que a gente tem o respeito externo, sabe, da nossa competência. Hoje mesmo aqui nesse evento, a gente viu vários premiados, né? E conversando aí, eu acho que nós lá do óleo e gás, a gente é muito orgulhoso do nosso conhecimento, mas o nuclear é invejável. Pessoas de altíssimo conhecimento, né? Então, a visão de fora vai depender daquilo que a gente conseguir construir, porque poder construir nós podemos, né? Temos competência. Então, vamos fazer o que for necessário aí de regulação, de incentivo, para que a gente possa, né, provar, porque
A gente, na verdade, o exterior só vai nos bater palma quando a gente realizar. Com certeza, exatamente. O potencial nós temos, a competência temos e a tecnologia nós temos. Então, basta fazer. Então né? vamos ter que ter investimento para que isso aconteça, porque sem investimento nada vai para frente, né? Então, por isso que eu gosto muito de poder investir nossa verba de P&D na área de nuclear. Por que isso? Porque, como brasileira, eu gostaria muito de ter o nosso desenvolvimento nuclear, o nosso submarino nuclear, que é fundamental para a nossa defesa, né? E se a área civil, como óleo e gás, tiver como utilizar esses microrreatores e, com isso, fazer escala para viabilizar, eu ficaria triplamente feliz. Com certeza. E para a gente finalizar, Silvia, olhando assim, né, para daqui a alguns anos, como que é a visão de vocês para o setor de energia como um todo, para o setor de óleo e gás, né, otimista? Olha, eu sou geóloga de formação e geóloga do petróleo, se não for otimista, nem existe, né? Então eu sou otimista. Por quê? Porque nós vemos o país crescendo. E a gente só cresce demandando energia. Então, essas pequenas imperfeições, esses ajustes vão ser feitos. A gente viu aqui alguns deputados aqui presentes, o empenho, né, em tentar resolver a questão jurídica, a questão regulatória, né? Então, eu acredito, por exemplo, alguns desses microrreatores, em 28, 29, a gente já vai ter. Então, é pouco tempo, né, em termos de energia. Então, eu acho que o mundo vai mudar bastante, inclusive aqui no Brasil. Então, eu creio que estaremos, em 28, se Deus quiser, estaremos lá já com descobertas significativas na margem equatorial, quem sabe produzindo plataformas já com microrreatores para gerar energia nuclear firme, forte, sem emissão, quem sabe um subsea também utilizando. Então, e isso seria o quê, né? A gente fortalecendo duas empresas, né, brasileiras que têm essa tecnologia, que têm essa competência. E eu acredito nesse país, eu acredito que juntando as forças, juntando a tecnologia que nós desenvolvemos, a gente não pode deixar escapar. Então eu vejo um futuro em que a energia nuclear, o óleo e gás e as demais energias, viu? Porque eu acredito, por exemplo, que o que seria do Nordeste sem a eólica, sem a solar, né? Então a gente tem que conjugar tudo isso com o único objetivo, que o povo brasileiro se desenvolva e ninguém se desenvolve sem energia. Então o óleo e gás, a nuclear são fundamentais, como são as demais. Então quem tem energia, gente, e tem conhecimento, os outros problemas dá para resolver. Com certeza, muito bom. Maravilha. Muito obrigada, Prazer te agradeço pela participação. Eu queria aproveitar e parabenizar a Abidan aí por o evento, esse Nuclear Legacy é sensacional, o incentivo para os estudantes, o incentivo de premiação. Eu acho que é isso, a gente tem que trazer a nova garotada, né, para poder seguir o caminho, né? Parabéns aí a toda a organização. Muito obrigada, Silvia. E ficamos aqui com mais um episódio do NuclearCast. Fique atento também às redes sociais da Abidan para assistir ao próximo.